Oi, boa noite. Hoje vai ser muito bom o bate-papo com meu amigo Mauro Bevenuto sobre cultura e contabilidade. E aí, queria contar uma coisa. Ontem eu fui num evento chamado I Love Eventos. Foi muito legal. Foi aqui no Centro Coreográfico, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Um lugar lindo, foi muito bom. E aí, vou falar uma coisa pra vocês. Aí tinha uma livraria e tinha um livro chamado Roube como um Artista, Austin Kleon. Então, o Mauro já está aqui, mas eu vou falar aqui primeiro rapidinho para poder chamar ele. Criatividade é subtração. Olha que legal. Então, a dica dele: escolha o que deixar de fora. Nessa era de abundância e sobrecarga de informação, aqueles que estarão à frente serão aqueles que souberem o que deixar de fora, para assim poderem se concentrar no que é realmente importante. Nada é mais paralisante do que a ideia de possibilidades ilimitadas. A ideia de que você pode fazer qualquer coisa é apavorante. Então, desbloqueie, deixe fazer, né? Então, dizer a si mesmo que tem todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, todas as cores na paleta, qualquer coisa que quiser, isso só mata a criatividade. Então, isso é do Jack White. Então, gente, bora botar a criatividade para fora e assim, temos tempo para fazer o que for, mas leveza, né? Por isso que eu quero conversar com esse meu amigo Mauro Bevenuto, que tem uma história fantástica. Ele é empresário contador, empresário contábil, toca violão, né? Então, assim, muito... E o seu Mauro tem que fazer um churrasco para mostrar os dotes dele de pagode. Né? Porque todo mundo acha que contador não se diverte, né? Todo mundo acha que não é por aí, né, Sandrinha? não tem dito imposto de renda aqui. Graças a Deus, acabou. Amanhã começa as retificadoras, né? É. Sempre sobra uma ou outra para corrigir, não é verdade? Tá me ouvindo? Espera. Para mim o som Oi, Sandrinha, tá me ouvindo? Agora sim. Tamo junto. Tô aqui, tô te ouvindo. Não, amanhã começa a retificadora. Sempre tem, né? Sempre fica alguma para corrigir, né? Não tem jeito. Eu fiz uma, aí depois que eu falei para a professora, assim, ó, entreguei. Aí, 2 dias depois, olha o que eu te esqueci de te entregar. Trato da caixa econômica. Que beleza. Eu zerado. Aí quando eu olho, assim, eu falei, não tá zerado não, amigo. Não tem jeito, tem que retificar. Aí eu já retifiquei ontem mesmo. Né? Me livraram da porca. Já ficar logo livre, tá certo? Me fale, né? Mas aí me conta, como a sua primeiro se apresentar, né? Porque a pessoa aqui já falou um monte de você, mas quem é Mauro? Conta pra gente. Eu sou um cara. Como é que eu posso me definir? Difícil, né, a gente se definir. Né? Olha a criatividade. Sou sócio fundador de uma empresa de contabilidade. Vamos fazer 18 anos, né, que nós começamos aí nesse projeto. Esse ano nós completamos 18 anos.
começamos a empresa do zero, né? Jaqueline e eu. E começamos esse empreendimento aí sem cliente, né? Com a cara e com a coragem. E graças a Deus, ao longo dessa jornada, a gente aprendeu muito, acertou muito, errou bastante também. Tomamos algumas pancadas, mas assim, tudo serve de aprendizado, né? Os erros principalmente, né? Os fracassos, eles servem muito para nos ensinar. E eu sou um cara que gosto muito de aprender. Não gosto de fracassar não, mas gosto de aprender. Então a gente tem que aprender preventivamente para evitar, né, as dificuldades maiores. Mas elas surgem, elas acontecem, elas aparecem. A gente tem que ter sabedoria para lidar, inteligência para lidar com elas e seguir na jornada. E hoje nós estamos aí, né, já consolidados, querendo sempre crescer, aprender mais, melhorar os nossos processos, melhorar, trazer excelência para o nosso, primeiro para o nosso colaborador, para a nossa equipe, para os nossos amigos e clientes, e poder oferecer isso para o mercado. Errando, acertando, aprendendo, mas sempre querendo melhorar. Esse é o nosso. Quem é a Jaqueline? Jaqueline é minha sócia de vida, né? Jaqueline, quando a gente ainda namorava, ela falou assim: você não tem vontade de empreender, não? De montar uma empresa, um escritório de contabilidade? Porque eu já era técnico na época e trabalhava no escritório. E aí eu falei com ela: não sei se eu quero isso não. Eu falo que a culpada é ela, né? Ela acreditou primeiro, né? Até antes de mim. E eu hoje, sinceramente, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida que não seja o que nós fazemos. E nós assim, a nossa história, né, tanto de empreendedorismo quanto de vida, nosso casamento, nossa história de amor, elas se misturam tanto que a gente não sabe exatamente qual é o dia que começou o empreendedorismo. Então, o que a gente fez? Pegamos e a gente comemora o aniversário da empresa no mesmo dia do aniversário de casamento. Que aí, pronto, está resolvido o problema. Mas ela é contadora também? Não, a Jaque não é contadora, né? A Jaque, na verdade, ela sempre trabalhou administrando a empresa do pai dela ali, aprendeu, né, no negócio de família e sempre lidando com órgãos públicos, com fornecedores, clientes, com o contador na época da empresa. E ela via uma oportunidade interessante, né, de empreender na contabilidade. E até nós temos amigos, né, que empreendem na contabilidade que não são contadores, né? Tem o sócio contador, mas empreendem na contabilidade mesmo sem ser profissionais contábeis. E ela tinha esse desejo, quer dizer, a visão ainda foi anterior, né? Ela teve uma visão que nem eu tinha ainda. E aí, quando nós começamos a namorar e começamos a firmar o nosso compromisso, veio tudo junto e juntamos a fome com a vontade de comer. E ainda levou sua irmã junto depois, né? Isso. Aí quando nós começamos, eu fazia tudo, né? Porque a Jaqueline ainda trabalhava com o pai dela, porque alguém tinha que ganhar alguma coisa. Porque a gente precisava comer. Todo negócio E aí, começa. a gente precisava comer. E aí a Jaque trabalhando ainda, e eu fazia tudo. Ia para a rua atrás de cliente, o serviço que a gente conseguia, ou fosse avulso, ou fossem dos primeiros clientes, eu estava ali para resolver, fazia DP, fiscal, e ia dando meu jeito ali. E ao mesmo tempo aprendendo, né, Sandra? Porque onde eu trabalhei os 7 anos, o meu único emprego antes de empreender, os 7 anos foram dentro do departamento fiscal. Então eu aprendi muito. Eu entrei com 15 anos sem saber nada e saí chefiando o departamento. Então, assim, eu aprendi tudo de departamento fiscal, mas era só o que eu sabia. Porque era toda a minha rotina estava no fiscal. Então, assim, eu até me especializei na parte de comércio exterior, desembaraço de nota de importação, aquilo tudo ali, porque no escritório tinha muitos clientes dessa área. E aí eu tive que aprender também o resto, né, quando eu fui empreender. Então tive que aprender DP, tive que aprender, mas ia aprendendo conforme a demanda ia surgindo. Porque o meu principal trabalho
era tentar arrumar cliente, né? E, e a Jaqueline também, nunca perdi uma oportunidade. E quando a gente resolveu assim, poxa, a gente podia ter alguém aqui para ajudar. Tipo assim, um ano depois, um ano e pouquinho, já tinha alguns clientes e tal. Aí eu chamei a Luciana. A Luciana era uma criança na época, né? Tinha 14 anos, mais ou menos. E, e eu falei com ela, pô, vem trabalhar aqui comigo. Mas o que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer tudo, vai fazer serviço de rua, vai na junta, na Caixa Econômica. Aí ela topou e veio. E nisso ela começou a trabalhar conosco. Aí depois ela terminou o ensino médio e foi para a faculdade e conseguiu. Começou uma faculdade de ciências contábeis e ela engrenou na área, se tornou uma contadora, né, fez pós, trabalhou na DPC. Ela trabalhou a formação profissional dela foi toda na DPC, que ela entrou como trainee também. Saiu de lá uma profissional. Aí tinha desistido da contabilidade, não quero mais contabilidade, desisti, foi fazer outra coisa. E acabou que, né, as nossas histórias profissionais se cruzaram de novo e ela hoje é nossa sócia. Voltou para a contabilidade, conheceu nossa galera aí, conheceu o CSC, conheceu um monte de gente, os nossos amigos contábeis aí, que graças a Deus são incríveis e nos ajudam muito. E ela resolveu vir. E estamos aí, estamos somando. Então, eu gosto sempre de falar para as pessoas quem são elas, o que elas fazem, porque as pessoas de um geral acham que a gente já nasceu sabendo, que a gente Verdade. hoje porque a gente caiu no céu, né? Que afinal de contas, conhecimento, como antigamente, né? Você pegava do travesseiro e aí absorvia aquilo, né? Sem você ler nenhuma parte. Então, quem dera. Então, isso é importante, a gente falar para as pessoas, para que as pessoas entendam que a gente chegou onde chegou por esforço, né? Verdade. O trabalho. Tem que lutar, né? Sono. Toma café com Coca-Cola lá e e vamos que vamos. Coca-Cola por causa disso. Mas vamos. E aí me conta uma coisa. Depois dos clientes, qual foi o tipo de... Tipo não, né? Qual o segmento da possibilidade que mais te apaixonou? Eu por fazer de tudo um pouco, né? Na verdade, de tudo, eu já tinha uma identificação muito forte com a área fiscal, então tinha uma facilidade maior justamente por ter trabalhado muitos anos na área fiscal. Confesso que departamento pessoal eu fazia porque tinha que fazer, mas não era uma área que eu gostava muito de atuar. Mas eu sempre gostei muito mesmo de interagir com as pessoas. Sempre gostei muito disso. Sempre gostei de lidar com o cliente, de ir no cliente, de conversar, de conhecer as pessoas. Eu sempre tive facilidade com isso e sempre gostei muito disso. Então, assim, o meu sonho era poder crescer ao ponto de eu não precisar estar no operacional. De eu poder coordenar uma equipe, me relacionar com essa equipe, ter pessoas para trabalhar comigo e continuar fazendo essa parte que eu gostava e continuo gostando, que é interagir com as pessoas. Então, assim, a gente tinha um foco que era eu sair do operacional. Demorou, obviamente, né? Foi um tempo grande que levou para isso acontecer totalmente. Depois da Luciana, nós contratamos uma outra pessoa, e aí a Luciana saiu, porque ela foi também, né, adquirir experiência e seguir. E aí depois contratava alguém para o DP. O DP sempre é aquela coisa da urgência, né? A importância de todos é igual. Mas o DP tem aquela urgência, tem que fechar folha, funcionário, tem que demitir, tem que contratar. Então sempre era o foco na contratação. E aí quando eu saí já do operacional no DP, já deu uma respirada boa. E aí depois o foco era o fiscal, contratar alguém para poder estar ali.
E o contábil a gente, na época, fazia muito freelance, né? Contratava por freelance, porque eu, como trabalhei 8 anos, 7, 8 anos, só no departamento fiscal, e esse tempo todo sem mexer em nada de contabilidade. Então, assim, eu precisava de alguém sempre para poder fazer todo o trabalho mais operacional. E aí, mas o meu sonho era sei lá, um departamento comercial, era sempre lidar com as pessoas e fazer esse trabalho. E graças a Deus, né, com o tempo a gente conseguia sempre ter uma pessoa em cada área ali e a gente coordenando, trabalhando junto e buscando cliente, sempre buscando cliente. Não perdi a oportunidade de ir na rua entregar um cartão, vi uma loja nova abrindo, seja onde for, entregava um cartão, falava do trabalho. A Jaqueline é muito boa nisso também. Na época ela tinha até mais facilidade do que eu de fazer esse trabalho, de passar num. Pô, caramba, ali, abriu aquela loja ali agora. E parava o carro assim, chegava lá com o cartão, entregava um cartão, puxava assunto, conversava. E assim, é um trabalho de formiguinha, mas que gera frutos, né? E aí um indica o outro, aquela coisa toda. Quando eu consegui ter uma pessoa em cada departamento e eu poder fazer essa coordenação da equipe, estar sempre ali visitando o cliente, foi quando assim eu me vi mais feliz, vamos dizer assim, mais realizado ali. Eu precisava, é claro, tem a responsabilidade de coordenar, de supervisionar, de corrigir, de conferir, mas o mais gostoso para mim era fazer isso. E tanto é que hoje é o que eu faço, né? É só o que eu faço. Hoje a Luciana coordena a equipe, a gente tem a Bruna também como sócia hoje, toda a parte tributária. Nós estamos trabalhando também com recuperação tributária, então a Bruna coordena toda a parte tributária, a Luciana coordena o time e o contábil também, e o DP, elas duas elas coordenam, mas nós temos já profissionais, né, que a gente fica muito tranquilo de ver a coisa fluir. E eu fico, né, eu trabalho junto com supervisionando ali a legalização, porque eu que recebo o cliente, né? Eu que faço a primeira reunião, eu que faço aquele primeiro recebimento ali do potencial cliente. Aí, então já passo para o departamento de legalização e cuido disso. E cuido de comercial, marketing, e faço meus vídeos, né, que é uma coisa também que veio assim que, querendo ou não, tem muito a ver com isso, né? Porque no vídeo eu estou interagindo com as pessoas. Sim. Então eu tenho que falar com elas como se elas estivessem ali comigo, conversando. Então é uma coisa que eu gosto muito também de fazer. Eu sou meio cara de pau, né? Isso aí que acho que resolve um pouco. Não, mas olha só, não é cara de pau, não. É mostrar o seu trabalho, né? O que você faz. Cara de pau, assim, no bom sentido, né? De ter coragem ali de botar a cara pra tomar pancada e se for beijo a gente recebe, mas se for pancada tem que estar preparado para receber também. Porque também muitas pessoas achavam que a gente ia fazer isso, né? Eu lembro que quando começou eu que sempre não, mas um absurdo, na internet, não sei o quê. Não, gente. Não, gente que criticava assim, vai ter o contador tem que vender, tem que saber vender. Aí, no começo dessa conversa, tinha gente que falava que nada, isso não tem nada a ver, que vender o quê? Claro que a gente tem que aprender venda. Tem que aprender a se vender. Graças a Deus, né, Sandra, que a gente está vivendo um tempo assim bem diferente nesse sentido. Essas vozes, elas tiveram que ou se adequar ou se calar, porque não tem mais para onde correr. Eu lembro de uma palestra, da professora Tânia Bom, que ela falava de pessoal, você, cara, essa aí é das vidas. Tem que vender, Eu, como sempre fui, tinha morrido de fora. Já pensou? Não é? Mas uma coisa, com relação à economia criativa, à contabilidade da cultura e do audiovisual, alguns clientes nessa área que você gosta de trabalhar nessa área? Então, é uma área assim que me cativa, né? Eu sempre sempre gostei muito de arte, de cultura.
É algo que sempre me cativou muito em todas as esferas, né? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de arte de maneira geral. E, mas assim, eu nunca nichei o meu trabalho, vamos dizer assim. Até porque assim, quando a gente começa, o nosso nicho é o mundo, né? Porque o que vier, a gente tem que falar igual Jesus, o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Até aquele cliente que você sabe que o cara não é 100%, mas você pega para ver se uma esperança de poder ter alguma coisa. Mas enfim, é verdade. Mas assim, sempre admirei muito esse trabalho e de certa forma sempre admirei os profissionais de contabilidade que atendem esse público. E, claro que tem um desejo, né, mas a caminhada da vida, né, ao longo da nossa história aí, ainda não me fez. Agora, o que acontece? Agora que me surgiu aí uma oportunidade muito legal, que é de coordenar uma comissão voltada para esse assunto, né, no conselho. Mas eu tive que trazer, assim, convidar algumas pessoas que tenham mais vivência um pouco nessa área. A gente tem começando um trabalho, começando ainda, né? Está nascendo ainda isso. E, e é algo assim que realmente eu tenho muito apreço, muito carinho e me fascina de verdade. Eu acho que tem muito, muito a dar, né, para a sociedade, mas também para a nossa área de atuação, né? Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento muito forte em relação a essa área a esse nicho cultural, porque eu acredito muito na educação e na cultura como os principais agentes transformadores da mentalidade das pessoas e da sociedade. Sem cultura, a gente não tem senso crítico. A gente não pensa, não somos pensadores, somos analfabetos funcionais. Sem cultura, sem educação, obviamente, mas sem a veia cultural. As pessoas elas precisam consumir cultura, independente da classe social que ela esteja, independente da religião que ela tenha. Porque, infelizmente, muitas vezes também a religião faz isso, ela tolhe as pessoas de consumir cultura, mas a cultura ela é fundamental para o desenvolvimento intelectual de uma sociedade, de uma pessoa, de um ser humano. É fundamental. Ah, que bom que vocês contam uma questão digital. Eu, quando fui para o Conselho em 2004, fui com essa proposta, educação permanente para fazer. Mas não deu. Foram acontecendo várias pontuais, e foi uma sementinha. E é muito bom saber, até porque a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que nos dois está sendo aprovada, está com 50 milhões de uma e 30 só para no Brasil. Então, o segmento vai crescer, né? Hoje, inclusive, parece que teve um evento ali oh meu Deus, na FEComércio. Parece que teve um evento hoje para falar desse assunto. E eu acho que está havendo, né, Sandra, um movimento pelo reavivamento dessas questões após o período que a gente passou de pandemia, que certamente foi a área, turismo e cultura foram as áreas mais afetadas, né? Isso sem falar na questão das políticas públicas, né? A gente não está aqui, acho que, para discutir isso, mas certamente houve um retrocesso muito grande nos últimos anos em relação às políticas públicas voltadas para a cultura no Brasil. E isso realmente é preocupante. Agora é hora realmente de uma retomada importante. Não, e acho importante enxergar isso como um grande caso, porque eu vejo assim hoje. Não, eu ganhei o edital do FOCA, mas meu contador não nada do que está escrito no projeto. Eu, como assim? Pois é. Aí comecei a olhar, eu falei, então, Sandra, vamos fazer assim, eu te contrato para você fazer a administração e depois você manda tudo para ele. Tá bom. Mas não precisa alguma
temáticas, eu acho que a gente precisa discutir melhor, né? E Eu acho que é fundamental, né, que o profissional de contabilidade esteja inserido nesse contexto e preparado, porque como está havendo, né, também esse movimento de retomada, e eu estou vendo também um movimento assim de valorização pós o discurso de desvalorização, muitas pessoas têm se posicionado para mostrar a importância, né, da cultura, e eu acho isso muito importante, acho isso muito relevante e tempestivo. Acho que esse é o momento realmente da gente fazer um movimento muito, muito forte. E aí, mais do que nunca, tem que haver o suporte. O suporte do profissional jurídico, o suporte do profissional de contabilidade, o suporte para poder, você ver, a empresa, o projeto está ali, a empresa quer fazer a parceria, patrocinar, seja qual for o mecanismo, o benefício que ela puder ali fazer, e muitas vezes no meio tem alguém que não consegue fazer essa ponte, não consegue fazer o passe, né, que é receber a bola e passar. Então esse é um desafio muito grande e é algo que a gente quer muito construir, né, através até dessa construção numa comissão que está começando agora, é um trabalho bastante incipiente, mas o desejo é construir algo realmente valoroso, valioso nesse sentido. Não, e por exemplo, eu estou numa empresa grande, tributário, e o diretor, a doutora e o contador, todo mundo, legal, projeto ótimo, usar o ICMS, Olha só, eu acho isso, porque senão vocês vão ter fiscalização, não sei o que, pagar o imposto. Acabou a reunião. Meu Deus, que loucura. Aí o diretor virou e falou assim, olha, a gente vai conversar aqui internamente e a gente entra em contato de novo. E eles estão patrocinando em São Paulo, e eles estão patrocinando dentro do museu. Caramba, Sandra. Então, assim, é muito assustador. Oportunidades são perdidas, né? Portas são fechadas e às vezes o cara tem que mudar todo um plano, um projeto, justamente por causa do despreparo. Muito complicado. Então é muito bom mesmo. Montando uma comissão e principalmente olhar da contabilidade, né? Como apoiar os contadores para se entenderem melhor nos mecanismos, como é que ele pode fazer, não, né? Então essa é a ideia. Essa é uma das ideias. Então, temos bastante no Rio temos ISS, temos o ICMS, tem a lei do pessoal, a lei do manejo, fundo setorial, e agora leis, então não falta incentivo fiscal, e dinheiro termo. Verdade. Que bom. E é o seguinte, uma outra coisa. Nessa área da contabilidade, tudo bem que você então está como um setor consultivo. Eu acho que acho que é melhor, você poder mostrar a importância da possibilidade da gestão, né? Como é que você está enxergando isso? Desculpa, cortou o finalzinho. Como que eu estou enxergando? Isso nos seus clientes. Ah, sim. Então, nós, por sermos já uma empresa que estamos caminhando aí para 18 anos, nós temos alguns clientes já que estão com a gente. O nosso primeiro cliente está conosco até hoje. E aí nós temos alguns clientes aí com 16 anos, 15 anos de parceria. E tem a galera que chegou há pouco tempo, já depois que a gente deu uma virada de mentalidade, uma virada de chave no nosso negócio, na nossa empresa, na nossa forma de enxergar a gestão, de enxergar e de nos mostrar, até de nos enxergarmos, né? O que acontece conosco? Por muito tempo, os profissionais de contabilidade,
eles mesmos se enxergaram como uma coisa acessória, como uma coisa não muito importante. Aham. E esse nosso próprio posicionamento causou um espelhamento no empresário. Isso é muito óbvio. Primeiro que o empresário, normalmente, primeira coisa que ele quer é o dele, é lucrar, né? Óbvio, esse é o objetivo de uma empresa. Ninguém cria uma empresa que não seja almejando lucro. Aí tem propósito, tem uma série de coisas ali no meio do caminho, mas o objetivo principal é o lucro. E aí, quando houve a gente começa um negócio, lá há 18 anos atrás, e vindo de um mercado, entendendo esse mercado, conhecendo as pessoas que ali estavam e a forma delas se enxergarem e delas se posicionarem, e como os empresários e as empresas enxergavam da mesma forma, a gente aprende errado e a tendência é repetir. Primeiro é repetir. Uhum. E a gente foi repetindo ali alguns comportamentos, alguns entendimentos, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre aprendi é que o outro profissional que trabalha na mesma área que eu, ele é meu concorrente. E que para o concorrente eu não devo dar nenhuma informação. E que se eu aprender uma coisa importante, uma coisa legal, uma coisa significativa, eu tenho que guardar para mim. Eu não posso, de forma alguma, passar para o concorrente uma informação que vai ajudá-lo a crescer ou que vai ajudá-lo a melhorar os processos dele. E por muito tempo isso foi uma coisa que eu achava que era o certo. Eu não criei isso na minha cabeça. Eu aprendi que era assim e vamos ir. Então é assim. E aí o que acontece? Você acaba também começando um negócio com a mentalidade dessa, e em relação também a outras coisas na gestão, né? Infelizmente, muitas empresas ainda tratam os colaboradores de uma maneira como se eles fossem peças de reposição ou objetos que estão ali à disposição da empresa. Eu, graças a Deus, nunca tive essa visão, nunca vi o ser humano dessa forma. Só que em algumas coisas pequenas na sua gestão, você acaba replicando algo daquele comportamento, mesmo que você não pense daquela forma. E aí, quando os clientes que vêm mais antigos, hoje, foram os clientes que a gente teve mais dificuldade de implementar algumas questões, algumas mudanças, de nos posicionarmos. Primeiro porque já são clientes que antigos também na idade, né? Vamos dizer assim. Isso não é nenhum demérito, tá? Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas normalmente são pessoas que aprenderam por muitos anos uma forma de trabalhar e quanto mais tempo você repete uma coisa, mais difícil é mudar aquela coisa dentro de você. Né? É um processo que eu passei também. Muitos anos trabalhando de uma forma, e quando eu entendi que eu precisava mudar, falei, tá, a gente precisa mudar, mas como? Para onde? De que jeito? Como é que muda? O que é que eu tenho que mudar? Então, nesse sentido, esses clientes que vieram conosco lá do começo foram e são os que tiveram um pouco mais de dificuldade de entender o nosso reposicionamento. Né? Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a empresa de contabilidade é a tecnologia. Isso é uma coisa que hoje, sem tecnologia, uma empresa contábil ela tem muita dificuldade de sobreviver até, eu acredito. Por quê? Porque ela vai demandar o honorário, ele, financeiramente falando, ele baixou de preço de um tempo para cá, perdeu o valor, vamos dizer assim, financeiramente falando. E aí, se você não se reposiciona para que aquele valor continue te entregando aquilo que ele representa no seu negócio, você vai continuar carregando um peso muito grande, ganhando muito pouco. Então você precisa diminuir o peso para que aquele pouco se torne muito. Ou se torne pelo menos um valor satisfatório. E aí, sem tecnologia, é impossível fazer isso. É impossível você fazer sem tecnologia. Então, muitas pessoas tiveram dificuldade de entender. Ó, papel acabou, não existe mais papel. Eu não quero mais papel, não vou te dar mais papel. Mas por quê? Não é uma coisa simplesmente assim, porque eu não quero mais. É porque isso é fundamental para que eu possa gastar o meu tempo, a minha energia em coisas que realmente vão ser significativas
para o meu cliente, para o meu negócio, na minha gestão, na gestão dele também. Então, assim, fazer alguns clientes entenderem isso foi um pouco mais difícil, mas, cara, depois que vira a chave também, vai embora. Caramba, poxa, isso é legal mesmo. Então, é aquilo que eu estava falando. Quanto mais tempo a pessoa passa realizando uma tarefa de uma maneira, você fazer ela entender que aquela maneira já não é mais a melhor maneira, porque para aquela pessoa aquilo ali é o jeito certo, ou é o único jeito de fazer. E aí você convencer aquela pessoa que não é bem assim. Então, assim, hoje nós temos um posicionamento muito legal, a gente recebe feedbacks muito bons dos nossos clientes, muito bons mesmo. Temos um cliente que ele passou por um momento muito difícil. E foi logo após a transição da contabilidade dele para a gente. Ele chegou para a gente, foi um processo de transição difícil para ele, e aí a gente começou a trabalhar junto, e foi muito legal. Nós conseguimos assim fazer coisas muito legais, desenvolver um trabalho bem interessante. E aí, logo depois que as coisas todas se assentaram, tudo ficou resolvido, veio um furacão. O que aconteceu? O Extra foi vendido para o Açaí. Então agora, cara, os caras vão entrar e vão mudar tudo. E aí ele perdeu o maior contrato que ele tinha. E assim, de 120 funcionários, tinha que praticamente mandar todo mundo embora e fazer tudo muito rápido. E aquele processo foi muito doloroso para eles. E a gente estava ali junto. Não, estamos juntos, vamos seguir, se mantendo a nossa pegada, entendendo o momento do cliente. Então, assim, aí, hoje ou ontem, ele postou algo assim no Instagram que foi muito importante para mim ver aquilo ali, porque ele falou assim, cara, que coisa legal, tipo assim, elogiando o nosso trabalho e a nossa postura. Isso é muito legal, não tem preço, né? Eu até repostei no Story hoje. Então, isso assim, tem outros feedbacks que nós recebemos, né? Não só assim da qualidade do trabalho, porque mesmo com os nossos problemas, quem não tem problema, quem não comete erros, né? Por mais que você melhore os processos, você está sujeito a fazer uma coisa errada aqui, ou você tem que chamar o cliente, tal coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E mesmo com os nossos problemas e as nossas dificuldades do dia a dia, nós temos conseguido entregar um bom trabalho. Mas além do trabalho ter sido elogiado, vir sendo elogiado, a gente também vê que assim, a nossa postura é elogiada pelos nossos clientes. Os feedbacks que a gente recebe são muito legais. É aquilo que eu estava te falando mais atrás. Valorizar as pessoas, né? Sejam elas os colaboradores, sejam elas clientes, qualquer agente que tiver ali ao nosso redor. Eu acho que isso é fundamental. Isso muda a nossa história, Sandra. Muda a nossa história. Não, e tratar bem com empatia, principalmente. E uma coisa que me chamou uma atenção ultimamente, que acho que a gente perdeu um pouco, pensar em moral e ética. Porque se a gente não lembra disso, né, mas é difícil. Algumas pessoas não entendem muito isso, né? Então, eu às vezes falo para as pessoas assim, profissional da contabilidade, não pode ser lá, que ele é parâmetro para dia a dia, né? Então, é muito importante a gente olhar. Mas queria muito... Mas, assim, só para a gente... A questão da contabilidade, se você... Hoje, um estudante de contabilidade, o que você recomendaria para ele? Interessante. E interessante também porque anteontem eu recebi uma mensagem de uma filha de um amigo meu, muito querido, né? Uma família muito querida nossa. E ela casou há pouco tempo e ela estava me perguntando, meu esposo ele quer fazer faculdade de ciências contábeis. Mas você acha que seria interessante ele fazer o técnico primeiro, para que ele possa ter algum conhecimento e poder entrar no mercado de trabalho? Óbvio, se ele puder fazer o técnico, né, e fazer a faculdade depois, ele já vai adquirir algum conhecimento ali que vai abrir alguma porta para ele. E eu falei para ela o seguinte, cara, a contabilidade, ela é uma
uma área maravilhosa de se trabalhar, de seguir carreira, porque são muitas as possibilidades, né? Você pode trabalhar no escritório, você pode se especializar em auditoria, em perícia, você pode, cara, não, eu quero trabalhar com DP. Cara, eu quero trabalhar com impostos, eu quero trabalhar no tributário, eu quero fazer um concurso público, eu quero ser um auditor. As possibilidades, elas são muito grandes e você tem possibilidade de seguir carreira. Eu quero empreender, mesmo que não seja na contabilidade. A formação em ciências contábeis vai trazer para você uma capacidade muito grande de gerir o seu negócio. Mas empreender em contabilidade é maravilhoso. Então, assim, eu falaria para um estudante de ciências contábeis hoje, para ele mergulhar de cabeça, fazer faculdade com afinco, com gosto mesmo, com determinação. Eu tenho palestrado nas faculdades, né, representando o conselho, tenho levado os assuntos relacionados ao conselho, as possibilidades de atuação. Enquanto está estudando, você já pode trabalhar com algumas coisas, né? Você pode prestar assessoria para MEI, você pode fazer imposto de renda. Claro, tem que estudar, tem que aprender, tem que ter responsabilidade para fazer, mas é uma coisa maravilhosa. E ali você já começa a fazer entender aonde você quer trabalhar, o que você quer fazer. Mas para quem gosta de gente também, a contabilidade é uma área maravilhosa. Porque você lida o tempo todo com os sonhos das pessoas, né? Você lida com o sonho do empreendedor. E às vezes, você atendeu um empresário que tem um sonho, e você vê aquela pessoa começar e a coisa começar a dar certo, o sonho se realizar. É legal pra caramba. É como se fosse nosso o negócio. Isso é muito bom. Então, minha recomendação para o estudante é: estuda muito, faz contabilidade mesmo. A contabilidade é maravilhosa. Faz a tua parte, dê o teu máximo. E estude também outras áreas, né? Porque a faculdade, quem quer empreender principalmente, a faculdade ela não prepara a gente para ser empreendedor. Né? Ela prepara a área acadêmica. E não é só a contabilidade. Essa é uma questão de todas as faculdades. Né? Não tem a faculdade que você sai de lá pronto para montar uma empresa daquilo que você estudou. O engenheiro não sai da faculdade de engenharia pronto para montar uma empresa de engenharia. Ele sai pronto para fazer uma planta, fazer um laudo, fazer o que o engenheiro tem que fazer. Mas ninguém aprende ali a lidar com pessoas, né? Ninguém aprende o marketing, que é fundamental para você trabalhar, marketing pessoal, né? Isso faculdade nenhuma ensina. Então, você que é estudante de ciências contábeis e que tem o sonho de empreender, meu amigo, mergulha aí, minha amiga. Estuda bastante, vai em eventos, né? Vai ter um evento agora muito legal da Ascom aqui em Nova Iguaçu. Um evento sobre tecnologia contábil. Sexta-feira agora. Sexta-feira, o dia todo, sobre tecnologia contábil. Então vai ter lá gente falando sobre tecnologia. Contabilidade? Tecnologia na contabilidade. Sem ela, sem inteligência artificial, sem tecnologia, hoje a contabilidade ela é muito mais difícil e muito mais pesada. Vai ter happy hour no final, vai ser legal pra caraca o evento. O networking que se faz. Então, assim, e se eu não me engano, para estudante a inscrição é R$ 35. Até o estudante consegue, até aquele que está duro consegue fazer a inscrição. E fora os outros eventos, né? Tem muitos eventos gratuitos aí. Sescom está sempre fazendo evento. Vai ter dia 14. Contabilidade para o terceiro setor. Com 2 especialistas no Sescom. Quer dizer, é um evento com Jonatas Nascimento e o Luiz Tranquilino, que são caras assim, que são especialistas no setor. Então você vai sentar lá de 9 até as 11h30 escutando os caras falarem do mercado, das possibilidades, como atender. E é um nicho de mercado interessantíssimo. Muito interessante mesmo. Então, assim, as possibilidades são muitas. Então, o estudante tem que cair dentro mesmo. É isso aí. E na verdade não só o estudante, né? O profissional também. Profissional também. Todo dia tem novo. E não é porque, eu acho até, Mauro, uma coisa que eu tenho refletido muito, a gente fala assim, a legislação muda todo dia. Não é só a legislação, o mundo muda todo dia. Verdade. A gente tem que parar de falar isso. A gente fala isso, porque a receita mudou, não sei o que, papapá. A gente começa a atrair. Então a gente tem que devolver essa negatividade.
Uma coisa que eu acho assim, muito interessante, eu tenho falado muito sobre isso. Eu fui numa exposição que contava a trajetória de Charles Darwin, né, e falava ali da teoria da evolução e de muitas outras coisas que ele desenvolveu enquanto cientista. A teoria da evolução é o mais conhecido, né? Mas ele falava muito que as espécies que mais têm chance de prosperar por muitos e muitos anos são aquelas que têm a característica, como característica marcante, a adaptabilidade. Se está frio, ele se adapta ao frio. Se está calor, ele se adapta ao calor. Se está apertado, ele dá um jeito de ficar. Se tem espaço, ele vai também. Então, assim, as mudanças, elas acontecem a todo momento. E quanto mais o tempo passa, Sandra, mais rápido as mudanças acontecem. Muito. Tem um monte de dados aí que comprovam isso, né? Outro dia eu ouvi alguém falando que hoje uma criança de 7 anos tem mais acesso à informação do que o imperador de Roma tinha na época do Império Romano. Quer dizer, o homem mais poderoso e importante da Terra não tinha acesso às informações daquilo que acontecia no mundo, que uma criança hoje que sabe ler, aprendeu a ler, ela já tem acesso a muito mais do que ele tinha. Então, quer dizer, a coisa muda a cada, sei lá, antigamente a rádio, a CBN, a Band News, era cada meia hora tudo pode mudar. Depois baixou para 20 minutos, agora acho que é 30 segundos. Cara, 30 segundos, tudo pode mudar. Cara, estoura uma bomba lá na Ucrânia, na mesma hora o efeito já está no mundo todo. Então, assim, quem não souber se adaptar, se relacionar, é fundamental. Nós estávamos vindo para casa hoje conversando sobre isso, aí, Jaqueline, sobre as pessoas são muito diferentes. São muito diferentes da gente, nós adquirimos hábitos ao longo da vida, costumes, criação, e às vezes você conhece alguém, você até tem sintonia com aquela pessoa, mas aquela pessoa pensa e se comporta de uma maneira totalmente diferente de você. E eu estou falando de pessoas que estão ao nosso redor aqui. Imagina o mundo, todo mundo pensa diferente, tudo muda muito rápido. Mas você tem que saber se relacionar com todas as pessoas. Você tem que saber como chegar, porque muitas vezes é alguém que você vai compartilhar algo, ou que vai compartilhar algo com você, que vai ser significativo para a sua vida, que pode até mudar a sua vida, né? Eu falo que o networking mudou minha vida. E o que é networking? É se conectar com as pessoas. Isso é fundamental. Então a gente tem que saber mesmo se relacionar com todo mundo, né? Claro que, poxa, se o cara, se eu entendo que não há uma sintonia, vou respeitar, tudo bem, como é que vai, e a gente segue a vida. Mas a gente tem que ter sabedoria e adaptabilidade, esse é o caminho. Adaptabilidade. Eu falo pra caramba. É fundamental. Eu ia fazer um curso em Toronto, e aí a minha turma tinha uma pessoa de cada país. E aí eu ficava, caramba, gente, como é que você ideia de um país que nunca tinha, assim, olhava no mapa. Como é que você se relaciona com as pessoas, né? E aí nos primeiros dias eu falei, gente, eu não sei nada sobre aquele país, eu sei por cada um. E você não sabe o que você, né? Porque cada um tinha, era muito engraçado. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender, observar e ver o que ela de melhor tem. isso. E buscar sempre o melhor do outro, né? E para o outro também. Nós estamos atendendo alguns empreendedores agora na nossa, né, que são da República Democrática do Congo. Legal. Né? Então são estrangeiros, né? São imigrantes, alguns até refugiados. E assim, quando a gente começou esse movimento, eu até falei com o pessoal da equipe, falei, gente, olha só, dá uma googada aí, pesquisa lá sobre esse país, sobre a cultura do país, sobre os costumes, sobre as pessoas, porque eu acho isso fundamental, que a gente possa oferecer para o outro o nosso melhor. E isso se torna um diferencial, não só nos nossos negócios, mas na nossa vida, sabe, Sandra? É você poder, assim, compartilhar com o outro algo que para ele é especial. Eu acho isso fundamental. Tem aquele ditado que fala que você tem que tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado, né?
Aí outro dia eu estava ouvindo uma coisa que eu achei muito interessante. É muito legal. Claro que eu quero que o outro seja. Eu quero ser bem tratado, eu quero que o outro seja bem tratado, né? Mas aí eu ouvi alguém falar assim: não, você tem que tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. Exatamente. Porque às vezes numa coisa que você gosta, ele não gosta. E você, vou fazer isso com ele, porque eu vou dar giló para ele porque eu gosto de giló. E o cara não gosta de giló. Então eu tenho que dar para ele aquilo que ele gosta. Então eu achei muito legal isso. Você oferecer para o outro aquilo que ele gostaria de receber. E a reciprocidade, né? Se tem uma coisa que funciona bem nesse mundo, é a tal da reciprocidade, né? É até bíblico, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E na prática a gente vê, né? Não tem como o cara plantar banana e colher manga. Vai plantar banana, vai colher banana. Então, a reciprocidade funciona mesmo. Dá muito certo. Com certeza. Agora, uma para quem está começando a empreender. Uma dica para quem está começando a empreender. Estude muito. Eu costumo falar que até falei aqui, né, um pouquinho sobre isso. A gente precisa ser técnico naquilo que a gente oferece, né? Se eu vendo contabilidade, se eu quero me posicionar como um contador no mercado, como uma empresa de contabilidade, obviamente eu tenho que saber contabilidade. Eu tenho que chegar para o meu cliente e tirar a dúvida dele, ele tem que saber. Mas hoje, um grande diferencial é você poder oferecer um plus, algo mais. É você poder dar uma dica para aquele cliente na gestão do negócio dele. De repente você está ali para vender contabilidade e você vê ele tratar um colaborador de uma maneira que você sabe que vai causar um problema. E você fala para ele, poxa, e recomendar, por exemplo, a gente fez uma parceria aqui com o Sebrae. O Sebrae aqui de Caxias, a agência de Caxias especialmente, a gerente, a supervisora lá, não sei qual é o termo que o Sebrae utiliza, ela nós nos conhecemos e tal, e a gente ficou amigo. E aí eu falei com ela, pô, que você tem um curso aí legal de gestão financeira para mandar meus clientes? Ela, vai abrir uma turma aqui em maio. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma arte e botei no grupo dos clientes. Falei, gente, olha só, fundamental, quem quiser me chamar no privado, um montão me chamou. E aí eu encaminhei a galera, chamei ela, falei, tá aqui os contatos de todo mundo. Aí 6 ou 7 clientes nossos entraram na turma de gestão financeira do Sebrae. Legal. Então, quer dizer, algo que vai me ajudar até. Se o cara aprender o que eles têm para ensinar e aplicar no negócio dele, para a gente da contabilidade vai ser maravilhoso. Mas eu não tinha obrigação de fazer isso, né? Então, assim, eu já dei até uma saída um pouco da pergunta, mas o intuito era dizer... Mas isso é bom para as pessoas terem que elas, mesmo não tendo, ela pode se capacitar e ainda dar continuidade no negócio dela. Ela isso. sabia fazer e aí, brincadeira, mas ela não sabe como é que fazer a gestão do dinheiro dela, né? Isso. Então, para quem está começando a empreender, seja na contabilidade, se é na contabilidade, entenda uma coisa, você é um empresário, né? Você tem uma empresa, então você precisa aplicar na sua empresa de contabilidade os princípios, os valores, os preceitos de uma empresa. Né? Por muito tempo a gente não tinha essa visão. Então, às vezes a gente ensina para o cliente o que ele tem que fazer para a empresa dele ser bem sucedida, e na nossa empresa de contabilidade a gente não tem uma visão que aquilo ali é uma empresa. Eu sou empresário, eu sou contador do cliente, sou meu contador também da minha empresa, mas eu sou empresário. Então eu preciso valorizar isso. E eu preciso agir como empresário. Então eu tenho que aprender a ser empresário, eu tenho que estudar, eu tenho que, sabe? E aquilo ali vai se aplicar nos meus ensinamentos para os meus clientes também. Eu não vou ensinar para ele só contabilidade. Eu vou ensinar ele a ser um bom gestor. Porque eu sou um bom gestor do meu negócio também. É isso aí. A gente tem muito para aprender, né? O tempo todo, sempre aprender. Então, vou dar uma dica. Nós lançamos o livro O Empreendedorismo, o Poder do Não. Queria agradecer muito ao Mauro por ter ido lá na frente de autógrafo. Somos 15... Foi um prazer, foi muito legal. Então, somos 15 coautores, profissionais da contabilidade, e advogados, economistas, administradores. E aí queria convidar você, né? Acho que está bem legal, a gente tem... quem quiser adquirir, fala comigo, a gente tem um link e a gente também está vendendo direto.
Mauro, queria te agradecer. Muito legal o livro, tá? Eu já comecei a ler e estou gostando bastante. Ah, que bom. Ó, muito Ó, obrigada pelo bate-papo, né? Porque eu acho que a gente tem que explicar essa coisa da contabilidade, Eu convido as pessoas, não, vamos falar das contabilidade, porque eu uma parte eu pessoal da área ativa, né? E aí eu falo, não, a gente tem que desmistificar e as pessoas conhecerem quem é o contador dela. Eu falo sempre, conhece o seu contador, né? Quem é, o que ele faz, o que ele gosta, né? E verdade. bom, a ideia é um pouco essa. Mas eu vou fazer uma pausa, sobre gestão, porque eu vou para Salvador e vou para São Paulo de trabalhar, fazer uma pausa agora, em junho, e aí eu Legal. de julho. Gente, super obrigada. Aê. Eu agradeço demais pelo convite, né? Nós já nos conhecemos há alguns anos, fizemos um curso juntos, estamos sempre juntos aí pelos eventos. Para mim foi um prazer muito grande poder estar aqui contigo. Algumas pessoas que nos prestigiaram aqui também, mandar um abraço para a Luciana, que estava aqui, a minha irmã, Rafael, alguns amigos, o nosso vice-presidente lá do CRC, o Rafael. Obrigado aí pela presença de todos vocês. E Sandra, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Também. Muito obrigada. Todo mundo vai nos assistir depois e esquece de sempre apertar o sininho, tá bom? E sigam também. Isso, segue aí. Segue aí. No Instagram, no YouTube, onde tu me vê, me segue. Tem muita dica boa. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Abraço para todo mundo. Valeu, Sandrinha. Beijo. Boa noite. Boa noite.